Nós sabemos que nós somos o templo do Senhor, mas para Ele habitar aqui, esse templo precisa estar limpo, purificado e santificado. É o que eu tenho ensinado a vocês esse tempo todo. Então aquele que está em Cristo precisa ser limpo e o papai é o agricultor. O pecado, irmãos, precisa ser expiado, porque o ser humano que aceita Jesus como seu Senhor começa uma caminhada com Ele e vai sendo limpo. Mas a natureza dele ainda não foi modificada. Ele continua com a natureza carnal, ele continua com a natureza pecaminosa. Embora ele não pratique mais o pecado, mas a natureza continua sendo pecaminosa, a natureza carnal, tá? E é por isso que todo ser humano, ele precisa passar pelo processo, um processo de volta ao jardim, para que ele volte a se conectar com Deus, para que ele se torne filho de Deus. Então ele começa uma caminhada com Cristo, ele entra no processo, ele começa a ser lavado, tá? E depois que termina o processo todo, certo? Ele morre, a natureza carnal dele precisa morrer para dar lugar à natureza espiritual. É onde ocorre o novo nascimento, morte e ressurreição em Cristo Jesus, tá? Que nós precisamos do perdão dos pecados, mas a iniquidade também precisa ser removida. Então, quando eu caminho com Jesus, quando eu começo a caminhar com Ele e começo a me alimentar da realidade dEle e vou permitindo que Ele me lave, então eu vou sendo lavada dos meus pecados, esse pecado vai chegar ao ponto de ser removido, tá? E aí eu entendo que eu preciso morrer para nascer de novo. Afinal de contas, lá em João 3, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele diz: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então importa que aquele que seja carne morra para que nasça em Espírito. Então não é só parar de pecar, tá? Esse pecado precisa ser removido, precisa ser expiado. E quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós começamos a ser lavados. A casa precisa ser lavada, precisa ser purificada, precisa ser santificada para que papai possa morar dentro de nós. Essa é a verdade, tá? Então aquele que está em Cristo, ele precisa permitir ser limpo por Jesus. Precisa permitir que papai o limpe através de Jesus, para que ele morra e para que ele nasça de novo.